Pós-jogo vexatório. Goiás 1, Vasco 0. Mais uma derrota. Time que só ganhou uma vez. É isso mesmo. Uma vitória em todo o campeonato até agora. O Vasco da vergonha, o Vasco da mentira e o Vasco do desastre dessa 777 e de pessoas que enganaram o torcedor vascaíno. O Vasco vai de mãos mais uma vez dada a Série B do Campeonato Brasileiro. E dessa vez, na penúltima colocação, apenas com uma vitória, que foi no início da temporada. Já vou compartilhar a tela com o torcedor vascaíno para a gente falar desse pós-jogo. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha a vergonha que os torcedores do Vasco, que lotou mais uma vez essa torcida mostrou, encheu o estádio. Tá? Compraram os ingressos completamente lotados do estádio São Januário para passar mais uma humilhação, para perder para o Goiás, que deu um chute no gol e o goleiro Léo Jardim aceitou. Um chute no gol. E olha onde que está o Vasco na tabela. Olha a situação do Vasco. 6 pontos, nem se vencer 2 jogos que tem pela frente agora, o Vasco consegue sair dessa situação. Né? Por causa de mentiras de pessoas que venderam o nosso clube, né? Que são os principais responsáveis, por pessoas que apoiaram essa gestão que está dentro do nosso clube, né? A entrar como Jorge Salgado, né? Que vendeu o Vasco junto com o Osório, né? Esse político enganador que falou que estava no contrato que o Vasco, para quem acreditou, ia brigar por Libertadores, ia brigar para o Campeonato Brasileiro, né? Mundial. Olha onde que o Vasco está. Olha a situação do Vasco agora no momento. O Vasco ocupa a 19ª colocação. Tem pela frente o Cuiabá, que é muito mais time que o Goiás. O Cuiabá, próximo adversário do Vasco, né? É muito melhor que o Goiás. É muito mais time. E o Vasco agora, provavelmente, depois, né, da torcida se revoltar, com toda razão, o torcedor compra ingresso para estar lá, tem que protestar. Jogaram fogos no gramado, né? O protesto foi geral, tumulto em volta de São Januário. Com certeza amanhã a gente vai ficar sabendo de muita coisa que aconteceu, infelizmente. Mas esse time não tem competência nenhuma. Nenhuma. Todos nós já sabíamos o que ia acontecer até essa metade do campeonato. Até porque o torcedor vascaíno aguarda por reforços. E até agora a gente só está vendo jogadores sendo especulados, como esse Serginho que chegou, né? Como o Maicon que vai chegar, o 4ª opção do Santos. Esse Serginho que ninguém conhece, ninguém sabe de onde saiu esse jogador. Essas são as contratações, até agora confirmadas para o dia 3. Né? Lanzini, Liacon, não sei quem... expectativa só do torcedor vascaíno, né? É lorota, é papinho furado dessa empresa que comprou o Vasco por 70 milhões e afunda o Vasco nos piores campeonatos da história do clube. Os piores inícios do Vasco na história. O Vasco sendo praticamente rebaixado aí, se continuar do jeito que tá. Porque o Vasco vai ao rebaixamento do jeito que tá. Tem o Cuiabá pela frente. Na próxima segunda-feira tem o Botafogo, tem o Cruzeiro, os 3 próximos jogos do Vasco. E olha, sem condições nenhuma. O Vasco, nesse momento, briga fortemente com ele mesmo, por causa de pessoas que estão dentro do nosso clube. Galera, para vocês verem aqui, ó, olha só, essa imagem divulga o que o torcedor vascaíno sente no momento, né? Nariz de palhaço. 777, cadê o aporte? Cadê o dinheiro? É tudo enganação, enganaram torcedores do Vasco e a gente passando por essa bizarro. É bizarro o Vasco perder dentro de casa mais uma vez. O que salvou o Vasco para subir no campeonato foi essa torcida, para subir de série, né? Para a Série A. Foi a torcida do Vasco que ergueu, como sempre ergue esse clube, né? Vencendo em casa. E agora o Vasco não consegue vencer um jogo sequer dentro de casa. Um jogo o Vasco consegue vencer dentro de casa. O Vasco vai caindo, sendo rebaixado.
para a Série B mais uma vez. E o torcedor não aguenta mais. O torcedor do Vasco não aguenta mais. Aí estão aguardando reforço, que é a expectativa do torcedor do Vasco agora. Aguardar as grandes contratações prometidas para essa empresa pilantra que entrou dentro do Vasco, por esse CEO mulambo que está dentro do Vasco, né? Que o torcedor protestou, fez boneca aí com ele, fazendo ameaças, né? Que ele tem que sair do Vasco. Esse treinador aqui, ó, olha só o torcedor do Vasco, olha só. Esse treinador aqui, ó, que tem que ir embora de qualquer forma. Não era para estar dentro do nosso clube. O Barbieri comandar o time do Vasco, perdeu humilhado contra a mulambada para chegar mais um jogo, perder novamente, cara. Estão mantendo o treinador que não tem jeito nenhum. Você vê a expressão desse cara, a cara dele na entrevista do Vasco, não tem condições nenhuma moral de levantar esse elenco do Vasco, esse time de frouxo que não consegue, cara. Não consegue desenvolver o futebol. O Vasco pode ficar 2, 3 meses parado, jogar que não vai adiantar nada. Muitos times aí estão querendo preparação que nem o Vasco tem, disputar só um campeonato e não consegue desenvolver nada o time do Vasco. Esse cara conseguiu tirar do time o Marlon Gomes, que estava o melhor jogador em campo, sendo elogiado até, né, pelos comentaristas do jogo, que era o melhor, que ele buscava a bola no meio de campo, ele tentava lá na frente, era o melhor do time no momento. E ele conseguiu desfazer, né, o time do Vasco no meio de campo, conseguiu tirar o melhor jogador do time que estava jogando bem, né, o Marlon Gomes, e acabou com o meio de campo do Vasco, colocando esse atacante que não tem condições. Pedro Raul, pelo amor de Deus, não adianta. Aí começou esse cruzamento. Eu nem vou falar desse jogo, porque dá ódio de falar, dá raiva, não tem condições nenhuma de comentar sobre o jogo. Agora vai manter esse cara aqui até quando? Vai manter por mais 3, 4, 5 rodadas, até chegar os reforços, né? Os reforços, para perder mais 6 jogos, né? Que falta. Perder o primeiro turno inteiro, para ficar com uma vitória só no campeonato. Esses enganadores, Osório, que mentiu pro torcedor vascaíno como sempre, né? Esse presidente banana que está dentro do nosso clube, Paulo Brax, né? Irresponsável. Esse Luiz Mengo, né, que está sendo chamado pela torcida do Vasco, flamenguista, que está dentro do nosso clube, a comando dessa empresa 771. Pilantras que tomaram o Vasco, não tira esse seu mulambo dentro do nosso clube. Ele vai continuar. E agora o torcedor que apoiou isso vai ter que aturar um cara como Luiz Melo administrar o Vasco. Esse flamenguista safado. O Vasco perde mais um desastre em casa. Esse cara já era para ser demitido desde o jogo do ABC. Está dentro do nosso clube, porque essa empresa, né, que comprou, se acha dona do Vasco agora, que nem contrato apareceu até hoje. Se acha contra milhões de torcedores, bate de frente com milhões de torcedores e fala que o Luiz Melo vai continuar, que esse treinador horrível vai permanecer, que o Paulo Brax, que no lerdão, não contrata ninguém, vai continuar, e o torcedor do Vasco é o que sofre. O torcedor que vai no estádio compareceu mais uma vez, lota o estádio para ver mais uma derrota do Vasco. Cara, a gente está cansado, chega a dar desânimo de vir aqui, tá? Para gravar vídeo, para falar de Vasco, porque, pelo amor de Deus, sem condições nenhuma, a gente chega a ficar com tanta raiva que, olha, sem condições, galera. Vou terminar aqui o vídeo. É complicada a situação do Vasco na tabela, o torcedor sabe. A gente chega a passar mal, cara, de assistir jogo do Vasco. Não tem condições mais. Não tem mais condições dessas pessoas ficar dentro do nosso clube. Se o torcedor não tomar o Vasco, não tomar uma atitude, o Vasco vai acabar se descer para a Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, e até o próximo vídeo aqui do canal. É difícil, cara. Tá sendo desanimador continuar gravando o vídeo aqui do Vasco.